Neste vídeo falaremos sobre comportamento reativo em casa, na escola e na rua. Já vimos como se instala o comportamento reativo, começando pelas sinalizações, passando pelas pequenas alterações do comportamento e indo até as formas mais graves. Com frequência, algumas crianças e adolescentes dão preferência a demonstrar suas alterações de comportamento em casa, outros na escola e outros na rua. Alguns dentro de casa são verdadeiros santos e, quando se encontram fora do ambiente familiar, se transformam radicalmente a ponto de deixarem os pais com muita dúvida a respeito de suas façanhas. Outros são considerados dentro de casa verdadeiros capetas e mudam totalmente quando estão em contato com pessoas estranhas à família. Esse mimetismo temporário de comportamento ou é aprendido dentro de casa ou é criado pelo próprio indivíduo. A explicação para isso só vem à luz quando nos dispomos a observá-lo durante algum tempo. Essas transformações mostram que alguma coisa já não está funcionando bem. As sinalizações podem ser múltiplas e de várias intensidades. Para efeito ilustrativo, vamos dar alguns exemplos. Chorar com muita frequência. Brigas muito frequentes entre irmãos. Pequenas mentiras repetidas muitas vezes. Gostar sempre de brincar sozinho. Frequente falta de apetite ou gula. Medos excessivos. Escuro, insetos, pessoas, etc. Tristeza e isolamento prolongados. Destruição frequente de objetos e agressões sem motivo aparente. Pequenos furtos ou acúmulo egoísta de objetos. Dificuldade de contato com pais ou irmãos. É tão grande o número de sinalizações que não se tornaria prático prolongar a lista deles. É muito comum e pouco notada pelos pais uma sinalização representada pela aplicação excessiva nos estudos. São os que, estimulados ou não pelos pais, vivem estudando e querem sempre ser os primeiros da turma. Não brincam, não riem, não namoram e mais parecem miniaturas de adultos. Os mais notados são os que matam as aulas, tiram notas baixas e se tornam repetentes contumazes. Provocam muita ansiedade e irritação, mas acabam ganhando mais atenção. Ambos apresentam alterações no seu desenvolvimento normal e requerem cuidados. Observamos que pequenas alterações introduzidas no ambiente familiar ou mudanças no relacionamento dos pais com os filhos são capazes de provocar o desaparecimento desses comportamentos. Outras vezes, as reações adotadas pelos pais para mudar esses comportamentos pode suprimi-los durante algum tempo, para depois retorná-los com maior intensidade e gravidade. Punições ferozes ou chantagens bem arquitetadas são os erros mais comuns cometidos por pais e educadores. Promessas de surras, cortes na mesada, ameaças de explosão e de expulsão, supressão dos brinquedos e de viagens, são quase sempre barganhadas pela mudança de comportamento. Nem sempre dão bons resultados, porque não atingem o centro gerador
desses comportamentos e acabam estimulando a dissimulação, o disfarce e a camuflagem. A situação interna, ou seja, a situação psíquica, continua intacta e pode reaparecer outras vezes. Já vimos que são as mudanças internas do psiquismo que orientam o desenvolvimento da personalidade e as que promovem o aparecimento e a qualidade dos comportamentos. Os comportamentos são apenas os efeitos e os resultados visíveis dessas mudanças. Quando falamos de pessoas corretas, íntegras, bondosas e compreensivas, estamos falando da qualidade, ou seja, do caráter do seu psiquismo, porque já conhecemos bem o seu comportamento. O mesmo pode ocorrer com as pessoas desonestas, mesquinhas e avarentas, que ao serem observadas no seu comportamento, refletem as características do seu psiquismo. Pode-se dizer, sem medo de errar, que psiquismo e comportamento andam sempre de mãos dadas. São faces da mesma moeda ou são causa e efeito. Porém, um é visível e outro não. A casa, a escola e a rua são extensão e continuidade da vida social e é nelas que o comportamento atua. Alguns costumam avisar os filhos quando uma visita vai chegar, para se comportarem bem. Precisamos causar boa impressão para os estranhos à família. O nosso comportamento nesses casos deve seguir algumas regras para que a nossa imagem fique preservada e respeitada. Em família, essas regras podem ser relaxadas. Podemos mostrar o que somos uns aos outros sem muito controle. Podemos xingar, gritar, chorar, porque já convivemos e nos conhecemos melhor. Nossos defeitos e fraquezas podem se manifestar mais à vontade. Enquanto dentro de casa podemos peidar, arrotar e assoar o nariz com maior liberdade, diante dos outros precisamos conter essas necessidades do corpo, pois elas representam para a nossa cultura, no mínimo, falta de educação ou de respeito. As visitas nem sempre são agradáveis porque representam o controle e a restrição da nossa liberdade. Não sabemos mais nos comportar com espontaneidade. Transformamos nossas palavras, sentimentos, pensamentos e gestos diante de estranhos e de visitas. Às vezes, nossos filhos estranham nosso comportamento delicado, sociável, bem-humorado com as visitas, porque conhecem o outro lado do nosso comportamento caseiro. Chamamos a isso de comportamento representado ou de comportamento social. Essas mudanças são percebidas por todos e significam um tributo pago à convivência social. Somos como camaleões. Mudamos de cor dependendo do local e da situação. Isso pode ser aceito como normal, desde que não ultrapasse determinados limites e vire um hábito. No próximo vídeo falaremos sobre comportamento reativo e namoro.